Alô, torcedores do Peixe! Voltei! Aqui é o RM Santista. Voltei para deixar um salve para vocês. Eu ando fazendo muitas lives, tá bom? No TikTok. Também faço aqui no Instagram. Ultimamente não tenho feito porque eu tô no YouTube e no TikTok, tá bom? Então, pessoal aí do Instagram, se vocês têm TikTok, me adiciona lá, RM Santista TV, tá bom? Mas eu vou continuar aqui, tá bom? No Instagram deu uma sumidinha, porque a gente tá fazendo muitos vídeos, muitas lives, pré-jogo, pós-jogo lá no TikTok, tá bom? Então vou deixar o pessoal entrar aí para começar a mandar um salve pro pessoal aí que me acompanha. E falar da partida de ontem aí, né? Eu fiz um vídeo comentando aí da partida, como que foi o jogo, né? Falei o que eu achei da partida. Eu tinha dado o palpite antes do jogo que seria empate, né? Eu queria que o Santos vencesse. O Santos estava com a vitória na mão, cara. Tava ganhando de 2-0 com a vitória na mão e acabou deixando empatar, né? Mas por culpa do nosso técnico, né? O nosso técnico, ele vacilou muito ontem. Ele podia ter preenchido mais meio de campo, colocado mais zagueiros e tirar os atacantes, cara. Eu não colocaria o David Washington no lugar do Marcos Leonardo. Eu colocaria mais um zagueiro. Eu acho que o Santos pecou muito na defesa ontem, deixou muito cruzamento, né? Deu muita moleza para o Botafogo empatar. Santos FC News, São Paulo, boa noite. Conforme o pessoal for entrando na nossa live, vamos estar falando com vocês, tá bom? Então é isso, o que eu tava falando aqui da partida de ontem, né? Que eu não fiquei satisfeito com o resultado, porque o Santos ganha de 2-0, não pode deixar empatar em apenas 3 minutos de jogo, né? O Santos precisava garantir a vitória. E quando estava com 2-1, o Paulo Turra já tinha que acordar, né? Já tinha que colocar mais zagueiros e defender mais o time, né? E ele fez, colocou o David no lugar do Marcos Leonardo, que estava indo muito bem na partida, né? E também trocou o goleiro porque o goleiro se machucou, infelizmente. E depois que saiu o Jean Lucas, o meio de campo do Santos acabou. Acabou porque o Jean Lucas estava jogando muito bem. Tá? Boa noite, Santos FC, News São Paulo. Então é isso, como eu estava falando com vocês aqui da partida de ontem, não foi um bom resultado, eu acho que pela circunstância do jogo, tá? Empatar com o Botafogo, líder do Brasileirão, na minha pré-live eu falei que seria um empate, seria justo, porque o futebol que o Santos estava ganhando não tinha futebol para ganhar do Botafogo, que era líder. Mas o Santos, cara, conseguiu o feito de abrir 2-0 contra o líder e deu a moleza de deixar empatar. Então, para mim, o resultado foi ruim pela circunstância que teve a partida, de o Santos ter a partida na mão e não ter vencido, tá bom? Essa é a minha opinião, tá bom? Tubarão Santista, boa noite! Cara, falar da partida aí de ontem, deixa o comentário aí que você achou. Você achou que o Santos, o empate foi justo? Ou você achou que o Santos vacilou porque estava ganhando de 2-0 e aos 38 minutos deixou fazer o gol e depois aos 41 deixaram empatar? Eu deixei minha opinião aqui. Eu acho que o Santos tinha a partida na mão, né? E pela circunstância do jogo, o Santos tinha que garantir a vitória. E empatou, vacilou. Então, quem saiu perdendo no jogo de ontem foi o Santos, cara, né, que tinha a vitória na mão. Agora, se fosse antes da partida, eu falei que o empate seria justo, porque era o líder do Brasileirão. Mas, do jeito que foi, o Santos fazer 2-0 e em 3 minutos deixar o Botafogo empatar, cara, eu acho que foi mais vacilo do Santos do que mérito do Botafogo. Porque o Botafogo percebeu que o Santos na jogada aérea é muito ruim. O Botafogo cruzava muita bola na área porque sabe que o nosso zagueiro é fraco. E conseguiu fazer o gol de cabeça. Bom, o Tubarão Santista comentou mais ou menos, vacilou demais. Exatamente, vacilou demais. Eu acho que o Paulo Turra, cara, ele vacilou mesmo. Eu acho que foi o técnico. O maior culpado de ontem do empate foi o técnico, né? Porque ainda na entrevista ele ficou satisfeito. Ele disse que foi um feito o Santos empatar com o Botafogo, né? Mas isso, antes do jogo, beleza. Eu também dei o palpite de empate. Empatar com o líder do Brasileirão é um feito. Mas do jeito que foi, quem saiu perdendo foi o Santos, porque o Santos estava na frente e estava jogando em casa e estava ganhando, né? Agora, os jogadores que entraram também ajudou a cair o futebol, né?
O problema foi esse também. As trocas, substituições, o João Paulo saiu pro Vladimir entrar. O Vladimir é muito abaixo, cara. O Vladimir, pra mim, é um goleiro aposentado, cara. Ele não tem condições de ser goleiro do Santos. Mamute Santista, boa noite. Bom, Tubarão Santista, quem errou foi o técnico, atrasando o time. Exatamente, cara. O técnico atrapalhou o time ontem. Porque se eu fosse dar uma nota aqui pro Paulo Turra, eu daria nota 5 no primeiro tempo. Que o Santos engoliu o Botafogo no primeiro tempo. Agora, no segundo tempo, ele tirou nota 0, né? Porque ele podia ter nem botado mais atacante. Tira todos os atacantes e só se defendesse. Porque 2-0, o Botafogo não ia tirar em 10 minutos de jogo. O juiz deu 11 minutos de jogo, né? O segundo gol do Botafogo foi aos 41. Então teve 11 minutos de acréscimo, cara. Também não entendi muito. Nunca vi o cara dar 11 minutos de acréscimo, né? Porque o João Paulo ali saiu, acabou ficando um tempo ali no chão, mas não era pra ser 11 minutos também. Boa noite, Mamute. E aí, Mamute, o que achou da partida de ontem? Você acha, na sua opinião aí, que o Santos vacilou ou que o empate foi justo porque é o líder do Brasileirão? Na cabeça do Paulo Turra, o empate foi justo, cara. Que ele deu entrevista e falou que o Santos teve o mérito de empatar com o Botafogo, cara. O cara, para ser treinador do Santos, ele nunca tem que estar satisfeito, ainda mais do jeito que ele deixou o Botafogo empatar ontem, né? Então, se ele está satisfeito com o empate, ele não pode ser técnico do Santos, porque ele tinha que falar que ele errou, ele tinha que assumir o erro, que ele estava com a partida na mão, ganhando de 2-0 e deixar os caras empatar em 3 minutos. Aí isso ele não falou do erro dele, né? E também nos jogadores do banco também não ajuda, né, cara? Sai Jean Lucas, entra Luan Dias. Aí depois, né, teve a saída do João Paulo, entrou o Vladimir, que também entrou muito mal, cara. Não gostei, não gosto mais do Vladimir, cara. Eu já fui fã dele. Já fui muito fã do Vladimir. Eu tenho até a camisa em casa assinada por ele, cara. Tem até autógrafo dele na minha camisa. Mas isso faz muitos anos. Mas eu acho que hoje não é para goleiro pro Santos, não. Eu acho que, apesar de ele não ter falhado, né, que muita gente falou que não considera que ele falhou, mas ele não passa confiança. O goleiro tem que ter confiança. Aí sai o João Paulo, que é líder do time, um cara que passa confiança para nossa zaga, e depois entra um cara que não passa confiança nenhuma, que o Mamute comentou aqui, ó, Santos vacilou. A zaga toma aquele segundo gol, subindo mais do que a zaga pode parar. Eu acho que a zaga do Santos não é de agora que tá falhando, né, Mamute? Não é de agora há muito tempo, e o pior jogador da zaga é o Joaquim. Ontem mesmo eu reparei muito bem no Joaquim. Muitos lances ele não subia e ele estava correndo sem vontade. Se tem um jogador aí do Santos que está jogando sem vontade, não sei se ele tem problema no elenco, eu não sei. Eu não sei porque a expectativa dele é muito grande em cima dele, porque o Santos pagou 16 milhões nele. Então possa ser que isso está pesando no futebol dele. Ah, pô, custei tantos milhões e não estou jogando nada, entendeu? Pode ser isso também. Um afeto psicológico, né? Mas, cara, sinceramente, bicho, ontem eu vi o Paulo Turra gritando com o Joaquim, mano. O Paulo Turra falou, Joaquim, corre pra direita, cara. Corre pra direita, dá a opção de passe pro João Paulo tocar a bola pra você. O Joaquim olhou pro Paulo Turra assim e andou, cara. Andou, o cara não correu para o técnico. Então, o Paulo Turra é um banana, cara. É um banana, porque eu sou técnico do time. Manda o cara correr, fazer a posição. E o cara vai andando. Pra mim, o Joaquim já tá fora há muito tempo, cara. Né, vocês lembram aí que ele é meio desequilibrado, né, da cabeça. Porque no jogo do Audax ele foi expulso porque ele deu uma cotovelada na cabeça do jogador do Audax. E o Santos tava jogando mó bem aquela partida. Tava ganhando de 1-0. Deixou os caras virar. O Joaquim praticamente é um jogador desequilibrado, cara. Eu não gostei não dessa contratação aí. Eu achei que teve um jogo lá do Palmeiras que ele jogou bem, não deixou o Dudu jogar. Os atacantes do Palmeiras não se deram bem naquele jogo. Mas depois dali, cara, ele tá afundando o time, cara. Se não tirar ele dessa zaga, o Santos vai tomar gol todos os jogos, mano. Anota o que eu tô falando. Isso aí eu não tô falando agora, já faz tempo que eu tô falando. Tira o Joaquim, coloca o Alex. Tira o Joaquim, sei lá, improvisa um zagueiro porque ele tá jogando sem vontade, cara. Ele não marca homem a homem, ele vê o atacante. Ele viu o Carelli, bicho, na área lá do São Paulo. E ele nem marcou o cara, pô. Nem marcou. Ele fez o pênalti no Carelli, dá pra ver que ele tá
tipo assim, é Deus dará, ele não tá comprometido. Fez pênalti no Carelli. É aqueles 4 gols que o Santos tomou do São Paulo, ele participou também e falhou. Aí ontem também, mais falha, cara. Até quando que o Santos vai ter que ficar com esses caras falhando aí e ninguém faz nada? Bom, o Mamute comentou, o primeiro gol, ninguém para o cara. Faz falta, quebra a cara, mas não deixa pensar a jogada. É isso mesmo. Então tem uns caras ali, cara, que não tem condições de estar no Santos porque eles não jogam com amor, bicho. Um exemplo disso é o João Lucas, cara, que chegou no Santos ontem praticamente. Ontem foi o primeiro jogo do cara com a camisa do Santos, o cara que tá quase um ano sem jogar. E ele correu mais que todos os caras que tá aí todo dia, bicho. Isso que é inacreditável. Como é que pode um cara que tá 10 meses parado dar uma lição de moral pros caras correndo o campo inteiro, marcando, entendeu? Se redobrando na marcação, jogando muito bem, dando um exemplo pros caras falar, ó, pô, quem sabe jogar bola, joga a qualquer momento, cara. Agora, os caras que tá aí não estão correndo, bicho. Esse que é o problema. E o Paulo Turra falou isso na entrevista. Ele chegou a comentar. Eu não sei se vocês perceberam, mas ele comentou. Ele falou, quando eu cheguei aqui, o time não estava muito afim, não estava correndo bem. E aí ele botou uns treinos mais pesados e os caras começaram a correr. E realmente ele tem razão nisso. Eu vejo hoje o Santos mais esforçado, correndo mais. Porém, tem jogadores que não tá afim, tá? Um deles é o Joaquim. Se tiver mais jogadores, eu vou falar. Se tiver mais jogadores... o Messias, cara, o Messias, ele tá mal. Ele tá mal. Mas eu não acredito que o Messias, ele tá sem vontade. É que a qualidade técnica dele é baixa mesmo, né? Agora, todo mundo elogia o Joaquim, cara. Um monte de gente aí, eu vi santista falando, Joaquim é nosso melhor zagueiro, Joaquim é nosso melhor zagueiro. Porque ele tem uma qualidade técnica melhor que o Messias. Mas ele não é o melhor zagueiro. Pra mim não é. Porque ele é o principal zagueiro que está falhando, né? Então o Santos precisa urgente trazer um zagueiro e tirar esse Joaquim, que ele tá matando o time. Agora eu não gosto mais dele, cara. Então eu vou criticar ele direto quando tiver jogando. Quando ele jogar bem, eu vou falar bem dele. Mas vários jogos ele tá entregando, né? Audax, eu já falei aqui. São Paulo, eu falei aqui. Cuiabá também, ele não subiu, deixou o Davidson fazer gol de cabeça, entendeu? Aí ontem de novo, o cara vai ficar entregando sempre, ninguém vai fazer nada, ninguém vai botar o cara no banco. Sabe o que o Paulo Turra fez, cara? Pra mexer na zaga, o que ele fez do jogo do São Paulo pra esse jogo aí? Ele só trocou os caras de lado. O Messias jogava na direita, o Joaquim na esquerda. Aí ontem mudou, o Joaquim foi pra direita, o Messias... O que muda isso, cara? O que muda isso? Você só troca os caras de lado para ver se o zagueiro rende mais, sendo que os dois zagueiros são limitados. Vocês podem trocar ele de lado quantas vezes quiser, que ele não vai jogar bem. Tem que botar um zagueiro canhoto no lado esquerdo do Santos, cara. Mamute Santista, o Santos precisa contratar mais um meia, só o Jean Lucas vai ficar sobrecarregado. Exatamente. Não sei se você lembra, Mamute, mas eu falei aqui também no meu canal que uma solução para o Santos, eu tenho um vídeo gravado aí, né? Tem um vídeo gravado no meu YouTube lá. Não sei se foi uma semana atrás ou 10 dias atrás. Tá lá gravado. Que eu falei que uma solução para o Santos, a minha solução, a minha opinião, a minha sugestão há 10 dias atrás foi que para o Lucas Lima jogar bem nesse time, teria que ter 3 volantes. E ontem o Paulo Turra fez isso, cara. Por que o Lucas Lima ontem jogou bem? Por que ele jogou bem? Porque ele ficou à vontade na criação. Porque tinha um Jean Lucas correndo por ele, tinha um Dodi correndo por ele, tinha um Rodrigo Fernandes correndo por ele, e por incrível que pareça, o Lucas Lima também resolveu correr agora. Ele é um cara de correr muito, a gente sabe que muita gente critica ele, que parece que é um morto em campo, não corre, sem sangue, sem vontade, mas não é sem vontade, né? Não é que ele não tem vontade, é que a característica dele mesmo é de ser jogador lento, né? Que cadencia o jogo, né? Mas eu falei, se vocês querem uma sugestão minha, a semana passada eu falei, faz 10 dias que tem um vídeo gravado lá. Eu montei até na tela a minha escalação. Eu coloquei 3 volantes. Falei, eu colocaria 3 volantes no meio de campo para acabar com esse buraco no meio de campo do Santos. Liberaria mais o Lucas Lima, mas para liberar o Lucas Lima, para ele ficar à vontade para fazer as assistências, ele precisa não marcar. Ele não precisa correr atrás de marcador. Ele não precisa. Porque ele tem técnica e tem inteligência para botar o Marcos Leonardo na cara do gol, igual ele fez ontem.
Ontem, o gol do Max Leonardo, 90% pode colocar na conta do Lucas Lima. 90%. Porque ele foi uma bola do Mendonça que tocou pro próprio Max Leonardo. O Max Leonardo voltou a bola achando que o Mendonça ia atrás da bola, mas o Mendonça não foi, porque a bola foi perdida, né? Foi tocada errada, né? Só que o Lucas Lima percebeu que o toque foi errado, mas ele insistiu na jogada. Então ele foi e dividiu com o jogador do Botafogo e tomou aquela bola, cara. A jogada foi toda essa. Então o Lucas Lima pegou uma bola perdida, dividiu com um cara do Botafogo, ganhou na corrida e jogou a bola lá na frente, no meio da área, pro Max Leonardo. Todo o mérito do Lucas Lima no segundo gol. O Max Leonardo só foi botar a bola para dentro, né? Correu, se posicionou lá na área e colocou a bola para dentro. Mas 90% pode colocar na conta do Lucas Lima. Então eu acho que o Lucas Lima foi um dos 4 melhores jogadores em campo ontem, né? Na minha sequência, das minhas notas do jogo foi Max Leonardo com 2 gols, né? Mas na minha enquete que eu fiz no meu canal, a maioria das pessoas disseram que o Lucas Lima foi o melhor, tá? Eu concordo até com essas pessoas que disse, né, que o Jean Lucas, né, melhor dizendo, o Jean Lucas foi melhor. Mas eu acho que foi o Max Leonardo, porque o momento do gol é o momento mais importante da partida e o momento mais difícil, né? O mais difícil de fazer é gol, né, galera? Se o Santos fizesse gols todas as partidas, o Santos ganhava, né? Então, o momento mais difícil que eu considero é o gol. Então, para mim, o gol eleva a nota, apesar que eu concordo com vocês aí também que o Jean Lucas comeu a bola, foi o melhor em campo e tal. Mas na minha opinião, o Max Leonardo, por ter colocado 2 bolas na rede, ele merece ser o melhor jogador da partida. Mamute, qual é o melhor jogador da partida para você ontem? Vou te dar 4 opções aqui. Jean Lucas, Lucas Lima, Marcos Leonardo e Rodrigo Fernandes. Esses 4 aí para mim foi melhor. Primeiro, na minha opinião, Marcos Leonardo. Segundo, Jean Lucas, né? Terceiro, Lucas Lima. E por último, Rodrigo Fernandes. Que o Rodrigo Fernandes, cara, ontem ele fez o papel dele, que foi muito importante, que matar a jogada do Botafogo, fazer a falta quando precisava, segurar mais o meio campo do Botafogo. Ele conseguiu fazer isso. Mas por que ele conseguiu fazer isso? Por que o Lucas Lima jogou bem ontem? Por que o Dodi, né, que também não foi nota 10 ontem, mas foi o motorzinho ali do time, né, no toque de bola, na movimentação? Porque tinha o Jean Lucas que ontem ele jogou como um craque, cara. Ontem ele jogou maestro do time, camisa 10, cara. Preencheu todos os pontos do campo, jogou na lateral, foi pra zaga buscar a bola, ajudar a equipe, no meio de campo, criou uma jogada, deu uma assistência para o Max Leonardo fazer um gol. Então, cara, ontem ele foi completo. Pode dar 10 para ele, que ele é o camisa 10 do Santos, ele é o maestro do time, né? Não acredito que o Soteldo volte para o Santos para ser o 10, né? Eu acho que já teria que pegar 10 e dar pro maestro, que o Jean Lucas, ele comandou o meio de campo, comandou o ataque, comandou o time inteiro, cara. Né? E isso porque o cara tá 10 meses sem jogar. Foi impressionante. Me impressionou porque, né, nesse palpite eu errei, cara. Eu erro, como eu falei pra vocês. Eu acerto muita coisa que eu falo, 90%, mas algumas coisas eu erro. E eu errei porque eu falei que o Jean Lucas não ia arrebentar na primeira partida, porque ele tava 10 meses sem jogar, ia fazer um ano. Então eu errei, assumo meu erro e falo aqui pra vocês quando eu errar. Eu não sabia que ele ia arrebentar desse jeito, cara. Também impressionou muita gente, né? 10 meses sem jogar, quase um ano sem entrar em campo. Só treinava, não jogava nenhuma partida. Porque jogo é jogo, né? Treino é treino. Não tem como o cara pegar ritmo de jogo sem estar jogando partidas oficiais, né? O cara pode até jogar uma pelada aí com os amigos, pode treinar no amador, pode jogar lá, treinar com jogadores, mas em campo é outra coisa. Em campo não tem como comparar. O ritmo é totalmente diferente, ainda mais futebol profissional, que os caras estão preparados, né, meu amigo? Os caras fazem academia, os caras se preparam, tem velocidade, impulsão, força física para dar uma dividida, então a diferença é grande, tá? O que o Jean Lucas fez foi uma coisa... sabe o que eu acho, cara? Hein, Mamute? Sabe o que eu acho? Que o Jean Lucas jogou com o coração na ponta da chuteira, cara. Eu acho que ele é santista mesmo, não é possível, cara. O cara, ele fez o mais que ele podia, entendeu? Teve umas horas lá que ele não tava conseguindo correr, o corpo não respondia mais. Mas ele queria dar meia lua ainda, ele queria atacar, ele queria ir pra cima dos caras, e o corpo não respondia, ele tentava correr, não conseguia, ele parava, entendeu?
Ele fez o máximo, deu carrinho ontem, se enrolou todo lá, né? A TV mostrou. Cara, eu fiquei impressionado. Então essa opinião minha eu errei, cara. Porque eu não achei que no primeiro jogo seria assim, né? Eu sabia que ele é um grande jogador, mas precisava de tempo para pegar ritmo. E ontem ele calou a boca de muita gente, né? Inclusive a minha. Reginaldo Júnior, boa noite. Muito obrigado por entrar na live. Grande abraço para vocês. Salve a todos os amigos Santista. Mamute Santista, o Tubarão Santista, Gonçalves, Reginaldo Júnior. A todos que entraram na live, tá bom? Muito obrigado mesmo. Tô fazendo essa live aqui para vocês porque eu não tô conseguindo fazer o Café com o Santista porque eu tô na correria, tá bom, pessoal? Mas eu vou sempre estar fazendo a live aqui no Instagram também, tá? Eu nem tô em casa para você ter ideia, tô em outra casa, não tô na minha casa, na onde eu faço o Café com o Santista, tá bom? E também não tô no meu trabalho, eu tô em outra casa. Mamute Santista comentou aqui, eu vou ler o comentário dele. Deixa eu fixar aqui, fica melhor. Jean Lucas, primeiro. Dodô, segundo. Marcos Leonardo, terceiro. Na opinião dele, Jean Lucas, Dodô e Marcos Leonardo. Na opinião do Mamute Santista, que ele achou nessa sequência aí os jogadores que foram bem, tá bom? O Dodô também, bem lembrado. O Dodô jogou muito bem ontem, cara. Ontem ele fez o feijão com arroz como a gente queria. Acabou aquela Avenida Lucas Pires, acabou. Ontem ele foi muito bem, contra o São Paulo ele não foi, mas ontem ele jogou demais, né? O Dodô, né? Deu até chapéu ontem, cara. Ontem ele chapelou o jogador do Botafogo, né? Mas não foi só isso, né? Ele desarmou, né? Ele realmente cobriu aquele espaço ali da zaga. E outra coisa que eu acertei, que é importante eu falar, não sei se o Mamute lembra, né? Que é muita coisa que eu falo, né? Eu falei quando o Santos contratou o Dodô, duas coisas que eu falei. Que não espere dele ir para a área e cruzar 200, 300 bolas ou cruzar a bola na área. Eu falei isso, cara. Eu lembro muito bem que eu falei isso. Antes dele estrear. Não espere que ele não vai ser esse jogador que vai na área cruzar bola para a área e que vai dar muitas subidas, né? Eu falei até assim. Ele não vai ser um jogador que vai subir muito e cruzar a bola na área. Por quê? Porque ele faz uma coisa ou faz outra. O físico dele hoje em dia não aguenta mais fazer isso. É defender e atacar. Mas para mim o que importa é que se na defesa ele for bem, o Santos parar de tomar cruzamento na área, já tá bom demais, né? De vez em quando ele puder subir, dar um cruzamento, beleza, ok. Bater uma falta, uma bola parada, um escanteio, tudo bem. Mas ele mostrou que ele não tem físico mesmo para fazer isso que eu estava falando. Eu não acreditava. E outra coisa que eu falei, que eu acertei dele, foi que ele teria muito problema muscular. Eu falei para vocês aí que o Dodô é um bom jogador, tecnicamente ele joga bem, né? Troca passes, ele dificilmente erra passe, recupera a bola, né? E ele é daquele jogador que gruda no atacante, né? Ele não deixa espaço, ele gruda e quando a bola vai chegar, pela experiência dele, ele tomou muita bola assim ontem, cara. Ele grudava no atacante do Botafogo e aí quando o cara, ele já previa a jogada, quando o cara do Botafogo ia pegar a bola, ele metia o pé e tirava a bola do cara. Entendeu? Ele é muito inteligente e ele é muito técnico, né? Por isso que ele consegue fazer isso. Algumas ele antecipou. Antes de a bola chegar, ele já estava antecipando. Então, ele é um jogador inteligente. Eu concordo com o Mamute aí que ele foi um dos melhores em campo. Eu gosto do futebol dele. Mas, como eu falei para vocês, ele não vai aguentar jogar todas as partidas e vai ter muito problema muscular. E ontem já começou, né? Foi substituído com um problema muscular, né? Problema de cãibra, né? Tem outra mensagem aqui também do Mamute que eu não li, estou voltando aqui. Bom, deixa eu voltar aqui, onde eu parei. O time teve uma melhora aqui, deixa eu fixar, é melhor. O time teve uma melhora com o Jean Lucas, baita contratação, concordo com você, melhorou bastante. E ele precisa saber qual é a posição dele, né? Porque quer jogar em todas. O cara quer jogar em todas, o cara é santista mesmo, bicho. Eu desconfiava que ele falou, não, eu recusei vários times para jogar no Santos. Eu desconfiava dessa palavra dele, né? Porque quem não quer jogar no Flamengo, no Palmeiras, entendeu? São times que estão lutando pelo título, né? Mas depois que ele fez ontem, cara, o cara jogou com coração, né, mano?
Bom, deixa eu ver, tem mais mensagem aqui. O Santos precisa contratar um meia, né? Que você falou. O Jean Lucas vai ficar sobrecarregado. Vai, e também ontem eu fiquei preocupado com ele, que ele podia estourar, né, cara? O cara, sem jogar um ano e correr o que ele correu ontem, ele podia até estourar, bicho. O técnico às vezes tem que prestar atenção nisso, né? Deixa ele jogar um tempo e depois tira, né? Deixou o cara pedir arrego, né? Que ele não tava aguentando mais e tirou. Porque o jogador que tem vontade de jogar num time, o cara que joga com amor, cara, o cara não quer saber se ele vai estourar, não. Ele vai estar em campo e vai querer jogar todas as partidas, todos os minutos. Foi isso que aconteceu com ele. Aí o Paulo Turra, eu acho que vacilou nessa, que podia ter tirado ele antes, falar, pô, calma, meu amigo, calma, é só o primeiro jogo. Você já arrebentou o primeiro tempo, não precisa mais. Eu preciso de você em outras partidas. Então, se você continuar em campo, você pode estourar, então não é bom pra você e nem para o Santos. Né? Vai que o cara estoura aí. Todo mundo ia estar criticando quem? O técnico. Pô, porque não tirou o cara antes? Mas o físico dele é invejável, cara. Ele tá 100% fisicamente. Por isso que ele aguentou, tá? Ele não tá fora de forma, né? Bom, Mamute Santista. O Santos precisa contratar um goleiro reserva, bom para substituir o João Paulo. 2 zagueiros, um meia e 2 laterais. Cara, eu gosto muito do João Paulo. Vocês sabem mesmo que eu sou fã dele, né? Eu sempre defendo ele, até quando ele joga mal. Mas, cara, se o Santos puder contratar um goleiro melhor que o João Paulo, mais completo, né? Vamos dizer assim, um que pegue pênalti e um que saia melhor na bola, eu até deixaria o João Paulo no banco e colocaria esse, contrataria esse top, né? Um goleiro top no mercado, colocaria esse top. Deixaria o João Paulo no banco que ele não pega pênalti, né, no momento que a gente precisa, e também ele na saída de bola ele não é muito bom, né? Mas se for para trazer um goleiro abaixo do nível do João Paulo, aí seria mais para completar o elenco ali, né? Aí eu concordo com você, trazer mais um. E você também falou que o Lucas Lima, aliás, o Jean Lucas vai ficar sobrecarregado, né? Não só o Jean Lucas, mas o Lucas Lima, como eu falei, nesse time do Santos era muito sobrecarregado, por isso que ele não criava jogadas, né? E eu falei, se o Santos preenchesse o meio de campo com 3 volantes, iria dar certo, porque liberava o Lucas Lima, e isso foi isso que aconteceu, cara. Então, praticamente meu palpite funcionou, né? Três volantes. E eu falei esses mesmos caras, mano. Eu falei Rodrigo Fernandes, eu falei que eu não colocaria o Sandri, não coloco o Camacho, não coloco o Balieiro, eu coloco o Dodi, o Fernandes e o Jean Lucas. Era o meu meio de campo aí. Tá gravado. E o Dodô, como você falou aqui, você tem toda a razão. Jogou demais, cara. Só que fisicamente ele caiu muito, né? Teve que ser substituído e minha preocupação é essa, que ele não vai poder estar jogando todas as partidas porque ele tem esse problema. É um jogador de 31 anos, mas que nem ele vinha treinando no Atlético Mineiro. Né? Não era para ele ter esse problema de muscular, né? Não era para ter esse problema, que ele vinha treinando no Atlético Mineiro, cara. Ele não estava jogando, mas estava treinando com todo o elenco. Todos os treinos ele estava participando, cara. Era para ele estar sem ritmo. Sem ritmo de jogo é uma coisa. Agora o cara sentir problema muscular com 31 anos de idade, que é novo, né? O Jean Lucas mesmo saiu porque ele extrapolou, né? Extrapolou o que ele podia fazer, né? Fez a mais do que ele podia fazer. Bom, Mamute Santista. Deixa eu fixar aqui primeiro. O que você acha da polêmica sobre o Lucas Veríssimo estar negociando com o Corinthians? Eu acho que está quase fechado, hein, Mamute? Parece que está quase fechado aí. O jogador mentiu para o Santos. Eu acho que ele é traíra, cara. Essa é a minha opinião. Eu falo o que eu penso, né? Eu acho que ele foi traidor. Porque ele já saiu do Santos, ele já não saiu bem do Santos. Ele saiu meio que pela porta do fundo, né? Ele forçou a saída dele, né? Para sair do Santos. Ele fez o Santos vender ele barato. O Santos vender ele barato porque ele forçou a saída e já estava dando entrevista criticando o presidente. Já aparecia na televisão falando do presidente, mal do presidente, né? Que o presidente não tinha palavra e coisa do tipo. Por que ele falava isso? Porque o presidente falava que ia negociar ele e depois desistia, deixava ele no elenco. Aí ele começou a dar entrevista falando que o presidente não tinha palavra, que a palavra dele para ele era o Santos desfazer dele logo, vender ele logo. E o Santos procurou ele várias vezes para negociar, várias vezes. E a resposta dele para o Santos
eu estou bem na Europa e eu quero continuar na Europa. Essa é a resposta dele, que ele deu. E no final ele está negociando com o Corinthians, está quase acertado com o Corinthians. Mamute Santista, precisamos fazer uma live no TikTok. Vamos, pô, te convidei lá, cara. Quando você entrou na minha live lá, eu convidei várias vezes lá. Eu cliquei em convidar, mas não apareceu nada pra mim. É solicitação. Aqui é diferente, né? Manda, clicar no maisinho aqui, manda solicitação. Lá apareceu pra mim, convidar Mamute Santista. Eu cliquei, mas não surgiu nada. Não sei se apareceu pra você que eu tava te convidando. Não sei como aparece. Não sei se você tava na live. É diferente, né? Não sei ainda como funciona fazer live junto com outra pessoa. Mas quando entrar lá, cara, entra lá, dá uma força lá pra mim. Vamos falar do Santos lá. Lá é o seguinte, cara, lá é muito diferente daqui, cara. Aqui é os santistas que entram pra conversar comigo. Lá é mais de outros times, né? Eu gosto do TikTok porque todas as lives que eu faço lá, domingo mesmo eu fiz a live lá, tinha mais de 100 pessoas assistindo e mais de 1000 visualizações depois que eu encerrei a live. Então lá o TikTok entrega mais para as pessoas, né? Cara, cada live que eu faço lá é 15, 20 inscritos que eu ganho, seguidores que eu ganho lá. Então o TikTok ele faz um trabalho importante, ele entrega mais do que o YouTube, entrega mais que o Instagram. Então, se você quiser entrar lá, cara, pode entrar lá. Não sei se você tem um botão aqui, clica e manda o convite, mas manda lá que eu vou aceitar e a gente vai fazer uma boa live lá, viu? Mas lá não dá nem para ler os comentários, bicho. Tem que selecionar os comentários, tem que ler direito, porque a maioria ou é xingando, ou ofendendo, ou tirando sarro. A maioria. Poucos comentários lá são úteis, né? Tem que prestar atenção. Que às vezes tu vai ler o comentário assim e o cara tá falando mal de tu, né? Vai falar, quem é esse Santista aí? Viúva do Pelé, eu já ouvi. Que o Santos é time pequeno, que o Santos vai cair. Só esse tipo de conversa que rola lá. Não dá nem para ler direito as mensagens, tem que filtrar, né? Mamute Santista. O Santos tentou contratar ele, mas ele quis continuar na Europa. Isso, ele sempre fala pro Santos. Não, agora não dá para voltar, eu quero continuar na Europa, mas no final ele vai vir pro Corinthians. Agora negocia com o Corinthians. O negócio dele, é grana, né? Ele tá vendo a situação financeira do Santos, né? Ele já saiu queimado do Santos, né? Porque ele forçou a saída e falou bobagem também. E foi isso que aconteceu. Combinado, vamos fazer sim uma live, vamos fazer lá. Lá é top, cara. É muita gente que entra, cara. E nem aqui, eu gosto muito do pessoal dos meus seguidores do Instagram. Mas eu nunca consegui emplacar 10 pessoas na live, cara. Nunca. No máximo 5. Mas assim, são selecionados, né? As pessoas aqui do meu Instagram que me seguem, porque vê que eu sou santista, vê que eu gosto dos vídeos que eu gravo do Santos e me segue. No TikTok é diferente, cara. Tem flamenguista me seguindo, corintiano, palmeirense. Então quando eu faço uma live lá, os caras só vêm pra zoar, né? Só vêm pra zoar. Mas os caras me seguem e me dão like. Eles gostam do meu vídeo. Aí dá pra entender, né, cara? É como ver, cada plataforma tem um estilo, um perfil específico dos seguidores, né? Aqui eu tenho seguidores mais santistas. No YouTube, só santista. Mas no TikTok é tudo misturado, cara. E os caras te seguem, curte tua live, participa, né? Mas zoa muito. Ronin, boa noite. E aí, a partida de ontem, cara, o que você achou? O Santos ter deixado empatar em apenas 3 minutos de jogo. Você acha que o empate foi justo? Ou você acha que o Paulo Turra errou nas alterações? E o Santos poderia ter saído com a vitória se ele fosse um técnico que conseguisse parar o Botafogo, né? Principalmente quando tomou um gol, né? Aí ficou 2-1. No 2-1 ele já poderia ter feito várias alterações ali para botar até ele para dentro do gol, cara. É isso que tinha que ser. Até o técnico para dentro do gol, fechar ali a linha ali do goleiro. Pô, o Vladimir, cara, por isso que eu falo para vocês, para mim, ele já deu o que tinha que dar no Santos. Porque, cara, ele ia tomar um terceiro gol, viu? O terceiro e o quarto gol ele ia tomar. O terceiro gol, o cara do Botafogo cabeceou sozinho na área. Aí foi falha da zaga que não subiu. Mas o Vladimir só rezou, só olhou. Na segunda chance, que seria o quarto gol do Botafogo, ele cabeceou não. Já esqueci do lance. Não, foi isso mesmo. O lance foi o seguinte. O cara bateu o escanteio, o outro jogador do Botafogo cabeceou
E o Vladimir, cara, de vez sair do chão, acompanhar a bola, não, ele só ficou olhando. A bola foi passando, ele foi olhando, 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 olhando. Aí quem tava lá, debaixo da trave, na linha, Rodrigo Fernandes, cara. Salvou de cabeça. Rodrigo Fernandes, pra mim, fez um gol ontem. Por isso que eu coloquei ele entre os 4 melhores da partida. Porque ele marcou bem e ainda fez esse gol, cara. Ele tirou o gol do Botafogo, porque o Vladimir já estava vendido na jogada, porque ele só olhou. Mamute Santista falou: eu não sou apegado a jogador nenhum. Quem ama o Santos de verdade é torcedor. Seja qual for a situação do Santos, está apoiando. Eu também, cara. Eu acho que o jogador gosta de dinheiro, né? Quem oferece mais, ele vai. Faz tipo um leilão. Por isso que é importante, Mamute, falar que o Jean Lucas realmente... Eu não sei se ele é santista, porque ele nasceu no Rio de Janeiro, né? Então, ele foi criado lá no Flamengo, né? Mas ele falou que tem um Santos no coração dele e gostou muito da primeira passagem. E ele negou várias propostas. O empresário dele disse que nunca viu isso. Negou a proposta do Flamengo, de vários outros times para jogar no Santos, né? Então, realmente, ele jogou com amor à camisa ontem e honrou o manto do Santos, cara. Então, eu não sou apegado a jogador nenhum, mas esses jogadores que dão a vida pelo time, cara, esses merecem todo o respeito. Esse eu sou apegado, sim. Esse daí eu sou apegado, porque eu sei que ele tá jogando por dinheiro, certo? Tá jogando por dinheiro. Mas quando tu vê o cara dando um carrinho, 10 meses sem jogar, dando um carrinho, correndo o campo inteiro, e só sair quando não aguentar mais, aí você fala, cada centavo que o Santos pagou nele, valeu. Valeu cada centavo, tá bom? Então é isso. Deixa eu ver que hora é agora. 7h06, eu vou terminar a live. Tá bom? Vou terminar a live e vou ler aqui uma mensagem aqui que chega. Ronin. Deixa eu ler a opinião dele aqui. Bom, no meu ponto de vista, o time jogou bem, mas acho que depois que saiu o JP, o time sentiu muito. Deveria ter tirado o Mendonça daquela esfriada no jogo. Sim, poderia sair o Mendonça e não o Marcos Leonardo, né? Que o Marcos Leonardo fez 2 gols e estava muito bem, cara. Não teve problema físico nenhum. Ele tirou o Marcos Leonardo e botou o David. Poderia sim tirar o Mendonça. Outra coisa, poderia ter tirado o Mendonça, né? Ou o Dodge, porque o Dodge também tava bem mal. No final do jogo ele tava bem mal, não tava aparecendo. E é um jogador baixo, né? O Santos tem esse problema sério, cara. O Santos só tem a maioria baixinho, cara. Os jogadores é baixinho. Então o Jean Lucas, ele engoliu o meio de campo ali porque, além de ele ser técnico, ele também é um jogador alto. Então isso ajuda muito a melhorar a altura do time, né? Principalmente nas bolas aéreas. O Messias Joaquim é alto, mas ele não sobe. Não adianta nada. Agora Dodge é baixinho, o Rodrigo Fernandes é baixinho. Se entrasse o Sandro também é outro baixinho, né? Então o Santos tem muito jogador baixinho, cara. O Marcos Leonardo é um jogador considerado baixo, né? Então o Santos tem muito jogador assim, cara. O Lucas Lima é considerado baixo, o Dodô também é considerado baixo. O Jean Lucas é alto, mas é outro também que toda hora falha e não sobe também. Ele não marca mano a mano, ele marca a bola, fica só olhando, né? Então é isso. Muito obrigado pela sua opinião, Ronin. Muito obrigado, Mamute Santista, a todos que assistiram a live e que comentaram. Deixa eu ver se tem mais um comentário aqui do Mamute. O Jean Lucas teve uma atitude de amor ao Santos. Rejeitar o Palmeiras e o Flamengo foi uma atitude de amor ao Peixão. É isso mesmo. Concordo com você. Que nem eu não sou apegado a jogador. Eu falei pra você, concordo com você. Você também não é. Mas, cara, esses jogadores assim, cara, que honra a camisa, né? Vê que o Santos pagou ele bem, né? Custou caro. Mas valeu cada centavo, porque isso foi só o primeiro jogo dele. E os outros jogos que ele vai entregar? Entendeu? Tem que ver que ele vai entrar no ritmo ainda, que ele não tá ainda no ritmo. E que ele vai fazer muito mais. E vai jogar muito mais pelo Santos, cara. Né? E inclusive todo time, vou falar aqui pra vocês, todo time tem que ter um jogador igual ao Jean Lucas. É o coringa do time. É o maestro do time, é aquele que dita a partida, né? Pode ver que quando ele saiu, o Santos não ditou mais nada no jogo, só deu Botafogo. Quando ele estava em campo, ele que estava ditando a partida, cadenciando quando precisava. Algumas ele recebeu falta, porque ele segurava a bola porque ele sabia, pô, o Botafogo tá bem, tá jogando bem, eu vou segurar a bola aqui. Ele recebia falta. E aí, quando ele saiu, aí o Santos ficou sem esse jogador, né, que é o jogador, o coringa, né, o maestro do time. E aí acabou deixando o Botafogo atacar. E outra coisa, o Botafogo percebeu que o Santos
é fraco na jogada aérea e insistiu muito nessa jogada e conseguiu fazer o gol de cabeça. Então, cara, o Santos, pra mim, o Santos ganhou o primeiro tempo, foi muito bem, o segundo tempo foi do Botafogo. Então, no geral, tô falando no geral, dos 90 minutos ou nos 100 minutos que teve a partida, porque teve 11 de acréscimo, foi justo, no geral, tô falando pra vocês, tá? Mas quem perdeu, o Santos, que tava com a vitória na mão 2-0, acabando o jogo, aí o Santos que perdeu, tomou maior prejuízo, né? Mas no geral, empatou com o líder do Brasileirão, era o que eu esperava. Eu dei o palpite que seria empate, tá? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram a live, tá bom? E até a próxima live aí com o RM Santista, Mamute Santista e todo o pessoal que entrou aí e comentou. Valeu, muito obrigado, viu? Grande abraço.